isso aí, galera. Estamos aqui para mais uma aula de NBAZ. Você chegue aqui com a professora Tabita. Gente, olha só, nós estamos aí iniciando exatamente nessa aula a nossa unidade 2. É isso mesmo. Então, a gente viu muitas informações na unidade 1, né? Então, a gente fez aquela panorâmica toda em tudo que a gente vai estar abordando dentro do estudo da NBAZ, ou seja, o estudo das noções básicas da agroecologia e da zootecnia. E nós estamos falando de quê? Criações. Na aula 16, a gente vai mostrar para vocês o que vai ser trabalhado, todo o conteúdo, né? De todos esses objetos de conhecimento dentro dessa unidade, para a gente estar iniciando a aula 16. Vamos lá, então? Olha lá nosso material. Então, aí, aula 16.1, nós temos como objeto do conhecimento, então, aqui, vamos lá. Então, a gente está falando sobre manejo e criação de coelhos, manejo e criação de ovelhas, manejo e criação de cabras, vamos falar sobre a suinocultura, parte 1 e parte 2, manejo e criação de bubalinos, 1 e 2, manejo e criação de bovinos de corte, parte 1 e 2, manejo e criação de bovinos de leite, introdução à estrutiocultura, professora, cada nome, hein? Pois é, calma que você vai entender. Alinhamento, apicultura parte 1 e parte 2. E nós temos para essa unidade 3 competências, tá bom? As competências gerais, associadas às competências ali da BNCC, para os itinerários formativos, então você vai ter a competência 2, habilidade relacionada à competência 2, 3 e a 5, ok? Então, nessa unidade, nós vamos ter 3 habilidades, tá? Vamos aqui, então. Aliás, 2 habilidades. Habilidade 10 e habilidade 12. E nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de criação e manejo de coelhos, tá bom? Aqui, eita, características gerais, nós vamos falar nessa aula sobre os tipos de raça e o manejo alimentar. Então vamos lá, gente, coelhos, o seu manejo e a sua criação. Quais são os cuidados para que eu possa ter na minha criação, que eu preciso ter na minha criação, e se a minha propriedade, né, pode estar adequada, ou se ela está adequada, se realmente vai ser interessante, produtivo e rentável esse tipo de criação para mim, tá bom? Então, como a gente está falando aqui de um itinerário formativo, a gente sempre vai estar apresentando para vocês esses tipos de criações e você vai avaliando sempre dentro do seu planejamento, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem de quê? Dos nossos coelhinhos. E a criação de coelhos, o manejo de coelhos em criações, é chamado de cunicultura. É isso mesmo. Você sabia disso? Então, aqui nós vamos estar conhecendo alguns termos técnicos. Às vezes você já cria, mas você não sabia que se aplicava dessa forma, que tinha um nome. E esse nome é cunicultura, tá bom? Então, a gente vai conhecer muitas raças que são hoje trabalhadas no Brasil, que estão dentro dessas criações. Vamos lá, então. O que é a cunicultura em si, né? Professora, a criação de coelhos, beleza. Então, essa criação de coelhos é uma criação para o aproveitamento, como a maioria das criações, da carne desses animais, tá? E também de seus subprodutos. Subprodutos. O conceito de cunicultura vem do vocábulo latino cuniculus. Então, por isso o nome, porque, professora, cunicultura não tem nada a ver com coelho, né? Mas a origem da palavra, né, vem de cuniculus, que é coelho. Por isso, cunicultura. Perfeito? A gente também associa esse tipo de criação chamado também de cultivo, tá? Pode ser chamado também de cultivo. Perfeito? Vamos conseguindo aqui, seguindo, né? Eu acho que está faltando uma coisa aqui. Vamos embora.
As características, então, gerais dos nossos coelhos. Então, a gente vai estar falando aqui, nesse momento, sobre as características biológicas, anatômicas, né, desses animais, falando como a situação biológica deles, ok? Então, esses animais, eles vão apresentar uma orelha comprida, obviamente, que podem medir até 7 centímetros, vai depender da raça, algumas vão ter uma orelha mais longa do que outros, tá? A cauda curtinha, patas da frente mais curtas do que as de trás, justamente porque as de trás são responsáveis por eles darem aqueles saltos, né? Aqueles pulinhos, famosos pulinhos dos coelhos. Dentes incisivos que crescem sem parar, por isso esses animais estão sempre roendo, sempre comendo, sempre se alimentando para ajudar aí fisiologicamente nesse crescimento, para que não se torne exagerado e acabe danificando a alimentação e o movimento das maxilas desses animais. Algumas raças, então, que nós vamos conhecer a partir de agora. Então, essa aqui é a primeira, eu acho que é a mais conhecida, né? É a raça da Nova Zelândia, de origem dos Estados Unidos, e em relação à criação, elas vão ter aptidão, é uma raça que tem aptidão tanto para a carne, deixa eu voltar aqui, minha canetinha, vai ter aptidão tanto para a carne, tá? Quanto para a pele. Então, é interessante quando você vai criar, e essa raça especificamente que você pode ter, usufruir, né, como benefício aí, tanto vender a carne quanto a pele também. A pelagem desses animais é branca, vermelha ou preta. E aí, para cada uma dessas pelagens, você vai ter uma sigla, né? NZB, NZV e NZP, tá? Para identificar preta, branca e vermelha, perfeito? O comprimento do pelo médio é de 2,5 a 3 centímetros, pelinhos curtinhos, né? Peso adulto dessa raça, 4,5 kg, né? O macho, entre 4 e 4,5 e a fêmea chegando até 5 quilos, perfeito? Então, é uma raça comum, é uma raça bem fácil de se trabalhar dentro das criações, das produções. E aí nós temos a Califórnia, eu acho ela linda, né? Uma raça bem maior, né? De origem também dos Estados Unidos, também tem aptidão tanto para a carne quanto para a pele. A pelagem a gente reconhece como Himalaia, que é branco e preto. Vocês estão vendo aqui na região das orelhas, né? E no focinho você tem essa pelagem escura, negra, né? Então, e as patinhas também, vocês estão observando aqui? As patinhas também. Então, isso é uma característica, né, dessa raça chamada de Califórnia. Perfeito? Então, vamos aqui. O comprimento do pelo, até 3 centímetros, 2,5 a 3 centímetros. O peso, entre 4 e a fêmea, aqui no caso, vai chegar até 4,5 kg. Perfeito? A pelagem assim um pouquinho maior, né? Vamos seguindo. Aí nós temos a chinchila, já com coloração toda acinzentada. As orelhas dela, vocês podem ver que ela tem uma curvatura um pouco mais, né, para fora, tá? Parece que a gente vê a parte dela todinha de dentro, né? A origem é francesa, aptidão também para pele e carne. A pelagem é chamada de chinchila. A raça, na verdade, é a nomeação da coloração, do tipo de pelagem. Então, chinchila vem significado dentro das pelagens fusionadas, né? Constituído de 3 cores. Você pode ter a base cinzenta, o meio branco e a ponta preta, tá? Ou seja, a parte posterior mais preta, criando um conjunto cinzento mais claro ou mais escuro. Então, você pode ter dentro dessa raça essa variação de cores cinzenta, tá? Ela vai ficar um pouco mais acentuada, um pouco amenizada, e essas bases, né, na parte do ventre mais cinzentado, meio mais branco e as pontinhas mais escuras. Perfeito? Bom, em relação à alimentação ou manejo alimentar, o que é esse manejo alimentar? É o cuidado com o que esse animal se alimenta, a frequência com que ele se alimenta, e ainda tem a questão de
quantidade de indivíduos dentro da sua criação para que todos estejam satisfeitos, todos adquiram uma alimentação adequada para o seu crescimento, seu desenvolvimento, processo reprodutivo e que não fique doente, né? Por não estar conseguindo fazer essa alimentação adequadamente. Vamos ver? Então, aqui a gente tem um coelhinho conversando com a gente. E olha o que ele está dizendo. A alimentação é um processo natural dos animais que envolve a busca, a escolha e o consumo de um ou vários alimentos, enquanto que a nutrição, então a alimentação é a busca por um alimento. Tá? O animal vai atrás, está ali no ambiente e vai estar escolhendo, selecionando ali o que ele vai estar comendo. A nutrição é o resultado dessa absorção e da utilização dos nutrientes. Então, tem diferença, né? Tem gente que acha que é a mesma coisa, mas alimentar-se é ir em direção ao alimento e ingerir esse alimento, fazer a sua escolha. Na nutrição é como que está sendo essa absorção, como que o meu organismo está metabolizando e utilizando os nutrientes fornecidos por esses alimentos que eu estou consumindo. Isso é muito importante para qualquer tipo de ser vivo, tá? Então, isso vai estar acontecendo, essa reação, essa absorção vai estar acontecendo a nível celular daquele alimento oferecido. Até a segunda metade da vida, aos 14 dias, os coelhos se alimentam exclusivamente do leite materno. São mamíferos, né? Da segunda à terceira semana, de 14 a 21, começam a provar outros alimentos mais sólidos, como a ração ou forragem. Porém, ainda se nutrem principalmente de quê? Do leite. Então, até os 21 dias, eles estão aí nesse processo, né? É igual o bebezinho. Tá sendo amamentado, daqui a pouco começa a ser incorporado alguns alimentos, alguns suquinhos, para ele começar a conhecer outros, né, tipos, outros sabores, outros alimentos, e aí ele vai, então, se adequando a essa alimentação mais sólida, tá bom? A partir dos 21, eles vão ingerir cada vez mais alimentos sólidos, vão beber água, reduzindo a ingestão láctea, ou seja, aqui, até então, a gente não tinha falado de ingestão de água. Pois é, porque quando esses animais estão sendo amamentados, eles estão no processo de amamentação, eles não precisam, porque o leite é completo, né? É satisfatório até aqueles 21 dias, perfeito? Reduzindo, assim, essa ingestão de leite a partir desse período. Por isso, a água deve ter um alcance facilitado para o filhote, pois este sentirá sede. Então, quando você está aí no processo de criação, você precisa atentar-se para esse período, após esse período de amamentação. Quando ele começa a ingerir alimentos mais sólidos, ele vai sentir sede, porque ele vai estar largando o leite, que fornecia tudo que ele precisava, era satisfatório, ele não precisava ficar bebendo água, né? Tanto, as mães aí conhecem essa prática, né? Quando você está amamentando seu filho, é só o leite materno, tá bom? Então, ele vai sentir sede, essa água precisa estar, esse ambiente onde você vai estar disponibilizando essa água precisa estar bem limpo e precisa estar de fácil acesso para esse filhote, tá bom? Eles estão ali no processo de reconhecimento, eles vão ter que identificar onde eles vão atrás desse recurso, ou seja, da água. Perfeito? Entre os animais domésticos, observa-se a secotrofia. Secotrofia, isso mesmo que você ouviu. É um fenômeno que refere-se à ingestão de secotrofos. Professor, o que é isso? São as fezes, gente, fezes moles, normalmente excretadas diariamente por esses animais, o que representa um aporte adicional de proteínas. Olha só que interessante. Esses secotrofos, essas fezes mais moles, tá? Elas são diariamente eliminadas excretadas, né, por esses animais. Só que elas não são consideradas fezes, né? Ou seja, ali, nesse momento, ainda existe, ou
ainda é considerado uma fonte de proteína, vitaminas C, K e também do complexo B. Por isso que eles fazem a ingestão deles. Então, eles defecam, né? Liberam esses secotrofos, essas fezes mais amolecidas, como a gente está apontando ali na imagem. E aí, sim, eles obtêm, eles reaproveitam essas proteínas, vitaminas do C, K e do complexo B, para aumentar a sua potencialidade, aumentar o seu processo nutritivo. Perfeito, gente? Então, são animais que realizam esse processo aí. E aí, a gente chama de secotrófos porque está nessa região aqui, ó, tá? Do seco, que é a parte do intestino. Beleza? Aqui na imagem, a gente tem a imagem dos secotrofos, estão aqui. A gente tem a imagem de uma fezes. Quando o coelhinho ele começa a defecar e você percebe esse tipo de fezes aqui, mais pastosas, aquosas. Então, você está vendo que o secotrofos ele é úmido, tá? Fezes molinhas, mas não é pastosa, não, como você está vendo aqui nessa imagem inferior, certo? Então, nesse processo aqui, esse animal ele está com diarreia, ele não está saudável. Perfeito? Identificou qual é o indivíduo que está com esse processo, que está com essa diarreia, já vai tratar. E aqui sim você tem as fezes sadias de um animal normal, perfeita, em estado de saúde, tá bom? Essas fezes mais redondinhas parecem uns quibezinhos, né? Ai, que comparação. Vamos! Grande atenção deve ser dada diariamente na verificação dos comedouros. Quem é que gosta de comer em prato usado? Prato sujo. Gente, é a mesma coisa com o animal. É a mesma coisa com o animal. A gente já falou sobre isso aqui, né? Quando a gente está falando de manejo, é um cuidado que você vai ter que ter. Você não está criando? Se você está criando, você é responsável. Você não quer o que esses animais oferecem? Eu sou interessado em vender a carne. Pois é, a pele. Então, eu preciso fornecer uma carne de qualidade, por isso eu preciso que esse animal se nutra bem, tenha menos estresse possível, e que a pele dele esteja bem sadia também. Tá certo? Sem arranhões, sem nenhuma interferência aí, tá? Uma vez por semana, no mínimo, o cunicultor, que é quem? Você sabia que você que tem aí seu coelhinho, você é um cunicultor? Olha que palavra bonitinha, né? Eu sou um cunicultor. O que você faz? Eu sou uma cunicultora. É isso aí. Então, o cunicultor, a cunicultora aí que nós temos. Se você é um cunicultor ou uma cunicultora, faz uma selfie aí pra gente e manda pra gente aqui, que eu e o professor Jeff vamos postar a sua fotinho aqui, tá bom? Então, fique aí ligadinho para a gente fazer esse feedback aí. Vamos lá, então. Ele deverá retirar a sobra da ração do comedouro e proceder à limpeza, peneirando e reutilizando a ração. Gente, uma palavra aqui é muito importante, ó. Sobra. Olha aqui para mim. Plim. Pode jogar aqui a tela maior? Aí, meu diretor, ele é ótimo. Presta atenção, essas sobras aqui, elas vão acontecer desde que o meu cunicultor ou a minha cunicultora não esteja muito atento, tá? Você precisa estar acompanhando a alimentação dos seus animaizinhos que você está criando. Então, eu coloquei uma quantidade, uma porção. Todos eu observei que todos conseguiram ir e se alimentar. Parece que eu faço vários, né? Distribuo aí para que eles tenham essa circulação e que não fique todo mundo. E aí uns sempre são mais vorazes do que outros, né? Sempre foi assim nas todas as criações. Uns comem mais, outros menos. Igual aqueles que estão no período de amamentação. Uns grudam ali na teta da mãe, não largam por nada. E os outros ficam ali, né? Mas então você que tem que ter esse cuidado, tá? Eu botei essa porção, todo mundo comeu satisfatoriamente, eu vi que estão cheinhos, tá tudo tranquilo. Eu botei, comeu, beleza. Eu botei aquela porção e sobrou, eu já vou reduzindo. Não é muito interessante ficar sobras, porque às vezes você se distrai e acaba não utilizando, e aquilo ali vai ser uma perda. A ração também é cara, né? Então, é melhor você ir controlando isso para você ter o mínimo de despesa possível, tá bom? Já começando
desse processo aqui, desse manejo aqui na alimentação. Tranquilo? Vamos prosseguir, então? Pode jogar aí, produtor, diretor, eu falei produtor. Vamos lá. É necessário que sejam utilizados 2 tipos de rações, sendo uma para reprodutores, olha, isso aqui é importantíssimo, são para aqueles que vão fazer os cruzamentos, né? E outro para o momento de engorda. Essa engorda é aquele momento até o abate. Chegou algumas raças aí, vão chegar até 5 quilos, né, as fêmeas. Chegou nesse peso, abate, né? Esse animal já está pronto para o abate. Então, é uma ração própria para o período reprodutor e uma ração própria para o período de engorda, que é até para chegar ao momento de abate. Essa exigência se faz necessária devido à necessidade nutricional desses animais, que é diferente de acordo com a fase. Claro, no processo reprodutivo, a fêmea se preparando para o processo reprodutivo, para a maturação sexual e a atividade sexual, ela passa por vários produtos, né, produções de hormônios, várias alterações orgânicas, fisiológicas no seu corpinho. Então, ela vai necessitar de fontes diferentes de energia, de proteínas e de alimentos que forneçam energia para a gestação. O macho também tem que ter o seu vigor, a sua viralidade para poder fazer o cruzamento. Perfeito? Então, são alimentos diferentes, distintos para cada uma das fases. A gente também se conhece muito bem, sabe que a gente é desse jeito, né? Quando a gente está no período pré-menstrual, a gente come um pouquinho mais, ou às vezes fica um pouquinho enjoado, vai depender também do organismo aí. Perfeito? Mas esse cuidado, essa observação é muito interessante e é primordial aí na sua criação. Então, vamos lá. Os animais em engorda devem receber a ração à vontade, o que varia aí de 80 a 130 gramas por dia, certo? Nesse momento de engorda. Vai lá, esvaziou, vai botando lá, vai botando, ele vai comendo. Ele sabe, ele vai se alimentando de acordo, encheu, ele vai dar uma paradinha, vai dar uma defecadinha, depois ele vai se alimentar de novo, conforme a idade e a época. Já os animais em reprodução, sem filhotes ou no início da gestação, não podem receber a ração à vontade. Perfeito? Pois o excesso provocaria o sobrepeso que vai prejudicar a fertilidade dos animais. Olha aí que interessante. Então, quando já se reproduziu, já está adulto, beleza, tá tranquilo ali, né? Todo mundo junto, vai botando ração, porque agora vai ser só o momento esperado aí para o aproveitamento da carne desse animal. Então, ele precisa de peso, tá? Vai ganhar peso e é bom e interessante aí, por isso você vai estar liberando essa ração com maior frequência. Já no período reprodutivo, não, ele não pode engordar muito, a fêmea não pode engordar muito, porque vai provocar um sobrepeso e aí esse animal vai ficar difícil, né? Para que esse animal consiga produzir os seus óvulos reprodutivos, os espermatozoides, tá? E aí dificulte aí, então, esse processo. Já as fêmeas, durante o terço final de gestão e lactação, devem receber ração à vontade. Então, já no finalzinho do período gestacional ou no momento da lactação, obviamente que ela tá se alimentando para ela e para os filhotes, então precisa comer bastante também. A alimentação nos coelhos, então, esse animal, ele é herbívoro, consome grandes quantidades de celulose, sendo capaz de aproveitar mais de 80% da celulose existente nas forragens, tá? Assim, a dieta desses animais ela é baseada principalmente em forragens e em grãos. Porém, galera, dependendo do objetivo da sua criação, se é para carne, se é para pele, tá bom? É necessário a adição de origem animal para equilibrar as rações. Quando a gente fala aqui, né, na verdade, o objetivo da criação, aí tem também o sistema de criação que você está criando, né? Então, extensivo, intensivo, tá bom? Tudo isso vai influenciar nessa dinâmica aqui. Então, dependendo dessa criação, você vai ter que fornecer a adição de alimentos de origem animal
para equilibrar aí, tá? As rações que você está concedendo a esses animais. Então, você vai colocar alimentos de origem vegetal e também complementar aí. Então, vamos lá em relação à ração. A ração é encontrada em duas formas: fareladas e peletizada, ou seja, granulada. Sendo um animal herbívoro, o aparelho bucal desse coelho é adequado ao consumo de forragens. A ração farelada é a menos recomendável, tá bom? Então, devido ao aparelho bucal desses animais, o que é mais recomendável é a forragem. A farelada já não é tão, porque lembram que eles são roedores. Eles precisam estar sempre, os dentes deles crescem direto, eles precisam estar roendo, precisam estar usando essa dentição. A ração granulada é mais adequada, pois os grãos são obtidos através de prensagem do material em equipamento apropriado, tá? Então, a farelada não é muito interessante. A forragem é importante, os grãos também são importantes, tá bom? Então, aqui a gente tem imagem ali dos granulados, né? A alta pressão, isso na ração granulada, a alta pressão e a temperatura destroem possíveis micro-organismos. Por isso, a forma com que esse material é produzido, ou seja, esse alimento, essa ração granulada, que é prensada em altas temperaturas, faz com que esses organismos poderiam danificar a saúde desses animais seja eliminado ali, tá? Vamos lá. O objetivo principal das forragens é atender às necessidades de fibras para os coelhos. Eles precisam para poder ajudar na sua digestão dessa celulose, né? Mas também deve atender às necessidades nutricionais, produção de matéria seca, ausência de alimentos tóxicos, boa palatabilidade, que é o odor, sabor, textura, e a boa digestibilidade. Tá certo. Rusticidade e resistência a pragas e a doença. Então, a alimentação ela vai ser importantíssima para tudo isso, tá? Fornece os nutrientes necessários, vai ajudar no crescimento, no desenvolvimento, e precisa ser um alimento livre de tóxicos, né? Com uma textura, com sabor. Quem é que gosta de comer comida sem sabor, né, gente? É horrível. Tá? Quando você está gripado, você não tem vontade de comer porque você não sente o cheiro das coisas e nem o sabor. Então, é muito ruim. Diversas forrageiras podem ser utilizadas aí, a gente destaca a rame, a soja perene, o guandu, a alfafa, gramíneas, restos culturais, como a palha de feijão, arroz e pequenas porções de verdura. Então, todos os restinhos de vegetais você pode estar fornecendo aí para esses animais que eles vão adorar, tá bom? E os nutrientes essenciais para esses animais, né? A água, obviamente, que é um alimento. Representa aí 70% do peso corporal desse animal. E se esse animal perder aproximadamente 10% de água, ele pode morrer. Então, é um animal que ele necessita, lembra, depois dos 21 dias, ele precisa estar bebendo água, porque ele já está consumindo alimentos mais sólidos. Precisa ter acesso livre aí a esse recipiente com água, tá? A necessidade diária de água para um coelho é de 125 milímetros por quilo de peso corporal. Quando ele está doente, tende a consumir maior quantidade. Então, é uma coisa que você precisa também estar observando. Esse animal está se alimentando menos e está ingerindo bastante água. Então, já é um comportamento que você precisa estar atento. Aí dá uma olhadinha nas fezes, né? Tá muito pastosa, esse animal pode estar com alguma infecção, algum problema aí de saúde, você já entra com o processo de intervenção aí, tá bom? As matrizes, que são as reprodutoras, após o parto, podem praticar o canibalismo. É algo também identificado nesses grupos de animais, tá? Então, após o parto, eles podem praticar o canibalismo, ingerindo suas crias para suprir a falta de água. Olha só que coisa, gente. Por isso é importante você sempre estar tendo cuidado com, né, na criação de coelhos. A água é importantíssima, porque se ela parir e não tiver água, ela vai devido à necessidade dessa ingestão de água, tá bom? Fibras. O coelho não aproveita a fibra bruta dos alimentos como nos equinos e ruminantes, mas mesmo assim, este componente é indispensável na sua dieta em quantidades relativamente altas, tá? Então, as fibras, elas são importantes até para nós,
para ajudar no nosso trato intestinal, a fornecer, né, formar as nossas fezes, que essas fezes saiam, eliminem, realmente seja eliminado só aquilo que a gente não precisa, mas seja aproveitado tudo, elas auxiliam o nosso intestino a absorver tudo que nós precisamos. Então, a digestão é importante. Baixos níveis de fibra desestabilizam a flora microbiana. E isso não é bom. Em altas quantidades, as fibras também são prejudiciais. Então, tem que ter o meu termo, né? Nem muito, nem pouco. Tem que ser uma quantidade satisfatória. Em altas quantidades, essas fibras também são prejudiciais, pois reduzem a digestibilidade dos demais nutrientes. Acaba prejudicando, então, a absorção de outros nutrientes, como proteínas, carboidratos, que são importantes também para esses animais. Proteína, as substâncias proteicas, né? As exigências proteicas variam conforme o animal, seu estado de saúde, sua idade e o objetivo dessa criação, tá? Em um adulto, sua dieta de proteína deve representar de 10 a 12%. Então, proteína, para nós, para todos os seres vivos, é importante aí, porque vão fornecer. E vai variar aí em relação ao estado de saúde, a idade e também o objetivo da sua criação, tá? Se for para carne, então você vai ter que fornecer mais alimentos proteicos. Coelhos em crescimento, as fêmeas em gestação ou com crias necessitam de maior quantidade. Justamente, a proteína são estruturas de construção do nosso organismo. Então, precisam ser fornecidos, né? A fêmea em gestação, ela está gerando uma outra vida. Precisa também fazer essa ingestão de maior quantidade, tá? Então, aqui a gente tem aí a fêmea com a sua cria, né? Que lindinho, maravilhoso. A chinchila, né? O leite da fêmea contém 15% de proteína, o que satisfaz a necessidade do filhote ao nascer. Depois dos 21 dias é a alimentação que ele vai receber ou vai atrás, né? Depende do sistema de criação que você estiver trabalhando. Vitaminas e sais minerais também são importantíssimos. Apesar da ingestão em menor quantidade, são essenciais vitaminas e minerais, pois desempenham inúmeras funções no nosso organismo. Tudo bem, galera? Então, olha só. Dentro do processo, aqui para mim, dentro do processo de criação, ou seja, a cunicultura, se faz necessário todos os cuidados, né, no ambiente onde esse animal está. Que sistema que eu vou utilizar? Eu vou trabalhar com o sistema extensivo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso em outros momentos, tá? Eu vou deixar eles livres, eu tenho uma área boa, grande ali, eles vão procurar o alimento, né? Vão começar a fazer o forrageio ali deles e vão atrás do alimento deles, né? Isso no sistema extensivo. Não, eu quero criá-los mais no sistema intensivo, que eu preciso ter o maior controle, né, populacional desses animais. Eu preciso, porque eles se reproduzem bastante, né? Eu preciso ter um controle da alimentação deles, preciso saber exatamente a quantidade, o que eles estão comendo, para ganhar rapidamente esse peso, porque o meu foco é a carne, eu quero vender, né, comercializar isso. Então, todos esses pontos serão trabalhados antes, tá? Antes, o seu planejamento é antes de você implantar aí a cunicultura na sua propriedade. Porque eles dão um certo trabalho no sentido de que eu preciso, se for no sistema semi-intensivo ou intensivo, eu vou estar fornecendo a ração para eles. Que tipo de ração? Qual é a qualidade dessa ração? Qual é a frequência? Eu vou observando o comportamento dos meus animais. Lembro que eles precisam de água limpa, precisam de água, após os 21 dias, precisam de água ali numa quantidade satisfatória para que não aconteçam momentos aí ruins, né? Que a gente detalhou ali para vocês, a questão do canibalismo. É muito triste, mas ela faz isso, é um comportamento natural do animal, tá? Devido ao fato de ela estar com necessidades nutricionais. Então, no sistema intensivo, você é responsável pela alimentação e a ingestão diária de água. Se você não tivesse cuidado, não dá.
você vai ter perdas e não é interessante que você tenha essas perdas. Perfeito? Então, muito cuidado aí. Eu espero que você, né, que se interessou por esse tipo de prática, né, se interessou por esse manejo, você faça uma boa escolha. E aí depende também da questão da raça, né, gente? A gente viu aí 3, 4 raças, né? Cada uma dessas raças tem um porte, tem também umas necessidades diferentes e um comportamento aí reprodutivo diferenciado, perfeito? Então, galera, a gente vai finalizando essa aula aqui, mas lembrando, tá? Que a gente vai ter o nosso momento ali de revisão. É isso mesmo, tá certo? Então, eu te aguardo nesse momento. Tchau, tchau!